Boa noite, gente. Renato Leão falando no canal Vasco 68. Não esqueçam, curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações, falar com a galera e não esqueçam do meu maior patrocinador e até agora único, Origem Eventos. Gente, hoje eu ia falar de um assunto, vamos falar de mais assuntos. Queria parabenizar o Sub-20, acabou de vencer o Flamengo no jogo normal e nos pênaltis. E o que me surpreendeu foi o último pênalti. Cara, se o cara perde, ele ia estar correndo até agora lá de São Januário. Deu uma cavadinha, pelo amor de Deus. Acho que o nome do garoto qual é? É Rian, ele? É, o Rian. Aí vocês veem uma coisa, né? Pô, bacana, foi o 15º título da história do Vasco no Sub-20. O Vasco tem dado mais valor à categoria de base de uns anos pra cá, né? O Vasco não era muito chegado de 30 anos para trás, não tinha praticamente, era muito fraca a categoria de base. E fomos observando alguma coisa, né? O William Batista, que quase se quebrou com as 3 partidas que ele fez no profissional, com uma vitória e 2 derrotas, você vê, no primeiro jogo, que o Vasco perdeu 2-1 na Gávea, foi a única derrota do Vasco no campeonato, que ele não estava presente, que ele estava no profissional. No profissional ele vence um jogo, que é o do Cuiabá, e perde 2 jogos, para o Botafogo e para o Cruzeiro. Aí ele volta para o Sub-20. Confesso a vocês, eu estava na rua, vi o segundo tempo do jogo, mas o meu filho já vinha falando, no primeiro tempo o Vasco também em cima. E no segundo tempo, logo com o minuto, fez um gol, e direto, mas assim, parecia treino de ataque contra a defesa. O Vasco perdendo muitos gols, mas muitos gols mesmo. E esse filme a gente tá cansado de ver, né? Ainda falei com ele, só falta os caras no final. Cala a boca aí que eu tô falando, porra, tá fazendo meu vídeo aqui, a mulher falando, gritando minha filha. Bom, gente, aí falando do finalzinho, quase que o Flamengo, numa cagada, aquelas bolas de pelada, empata, né? Mas, graças a Deus, terminou 1-0, foi pros pênaltis. O goleiro do Vasco, o Lete, ele pulou incrível, foi incrível isso. O Vasco, dos 4 pênaltis que o Flamengo bateu, dos 5, ele foi 3 no canto certo, 2 ele bateu na bola, quase pega, e 1 rapastou na trave. E o outro que o cara deslocou. E os pênaltis do Vasco, os 5 convertidos, na verdade foi 5-4, se eu falei 4-3, desculpa o erro, dos 5 convertidos, todos deslocando o goleiro, e o último, o cara faz aquela cavadinha que, puta que o pariu. É aquela que não passa nada, nem agulha. Então, assim, dou os parabéns. E aí eu queria só fazer uma observação do que eu queria falar. O William Batista, o que ele fez? Ele fez o time todo momento em cima. Todo momento. O Vasco em cima, querendo o segundo gol para resolver. Com 2 gols, o Vasco ia ser campeão sem precisar dos pênaltis. E o time em cima. E estranhamente, o Flamengo jogando mesmo para perder de 1 gol só, para levar para os pênaltis. E por que isso não foi feito por ele mesmo no profissional? Por vários motivos. Vou eu aqui conjecturar, né? Não quero polemizar. Mas, por exemplo, eu não estou lá dentro. Mas será que ele era obrigado a botar jogador A, B e C? Será que por medo ele mandava o time segurar? Será que ele mesmo não tinha confiança no time e não mandava o time atacar? Porque, porra, o time conseguiu ficar pior com ele do que com o Barbieri. E no Sub-20 você vê um outro panorama. Você vê um time que vai para frente, um time que ataca o tempo todo. E lá, jogadores de 2003, que vão estourar a idade alguns, 2004, 2005, até 2006, o Ryan desceu para jogar. Até no final, o Eric Marques, que tem idade ainda, disse até que deu vontade de jogar, queria jogar, tinha pedido para jogar e tal. Então, essa observação que eu queria fazer, feliz, lógico, com o título do Vasco, merecido, né? Em cima do seu maior rival, mas o time jogando como time grande, apertando o tempo todo, tudo. O Vasco jogou muito bem mesmo. Como eu disse, podia ter vencido demais. Não sei se o William Batista, como um rapaz novo, não tem experiência, não quis comprometer mais ainda o que já estava comprometido no profissional. Que, infelizmente, eu acho que essa vaca já está no brejo e já está atolada. Vamos esperar agora, né? Porque agora está o Ramon Dias. Aliás, antes de falar do profissional, uma observação. Lembra que eu falei ontem que filho feio não tem pai?
Hoje, quem estava com o troféu, abraçando os jogadores, dando medalhinha para eles, quando terminou o jogo, festejando? Luiz Melo, esse mesmo. Lembra do Wally? Onde está o Wally? Pois é, o Wally hoje apareceu. Apareceu por causa da vitória do Sub-20. Engraçado, né? Quando ele tem que falar que já tem 7 meses, 8 de gestão, ele não falou. E agora que o time vence, ele fez questão de dar medalhinha para cada jogador, para a comissão técnica, levantar o troféu com o capitão. Poxa, que ironia, né? Coisa, né, engraçada, né? Sorriu, ele sorriu. Aquela cara dele de bulldog de cachorro. Ele sorriu. Impressionante, né? O CEO, o senhor Luiz Melo. Bom, gente, em falar em profissional, oficialmente, porque ele já vinha treinando, mas não tinha assinado ainda, né? O Preto no Branco assinou hoje, o Ramon Dias foi apresentado oficialmente. E agora ficou mais forte ainda o Lanzini, pelo fato de ter citado anteriormente nos outros vídeos, que o Lanzini foi jogador e foi lançado no River pelo Ramon Dias. O Ramon Dias pediu para o Lanzini vir. E a proposta do Vasco, ela cobre a do próprio River Plate e a do Bahia. Então agora esperar. Podia não esperar muito, né? Resolver logo essa merda. Aí, de antemão, aviso a vocês que uma porrada de jogador tem sido especulado. Cada dia são 15, 10, 20 jogadores diferentes. Mas eu citei o nome do Lanzini porque, não que tenha ficado mais próximo, mas a possibilidade maior por esses fatores todos. Por conhecer o Ramon Dias, por ter sido lançado por ele, por ter feito um pedido por ele. Por sinal, o pedido também que o Ramon Dias fez para que o Vasco não vendesse o Pedro Raul por estar os 21 ou 22 milhões, enquanto não contratasse o centroavante. Só falta essa, né? Ele manda o cara, vende o cara, arruma uma prata e não contrata ninguém. Porra, o que já tá ruim vai ficar pior ainda, é o que eu falo. Vai jogar em cima do Ryan, que nem sub-20 é ainda, sub-17 tem 16 anos. Vai botar ele no fogo. Uma coisa é você botar um jogador novo num time bom, num time que tá rodando, que tudo dá certo. A outra coisa é você botar o jogador quando o time tá uma merda, não tá ganhando de ninguém, é penúltimo colocado do campeonato. E eu até achando que o América não tinha jogado esse jogo que foi adiado contra o Vasco, nessa rodada, por causa da Sul-Americana, não é que ele tá jogando agora contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o segundo jogo. Não sei, não me pergunte. Por que esse jogo foi sábado, só Copa do Brasil é durante a semana? Eu acho que porque teve jogo de Sul-Americana do América e teve já do Corinthians eliminado da Libertadores. Então, por isso que o jogo passou para hoje, da Copa do Brasil, e o Vasco teve essa rodada adiada por esse motivo. Há uma coisa que eu também queria falar. Hoje eu assisti uma entrevista que foi realizada ontem pelo Wellington Campos, da Rádio Tupi. Eu gosto muito dele, ele cobre o Vasco. Além dele cobrir o Vasco, acho que ele também até já se declarou vascaíno. O Wellington Dias, ele ontem no canal dele, o Wellington Campos FC, ele entrevistou o Duque Estrada, acho que é Roberto Duque Estrada, o segundo vice-presidente geral do Vasco Associativo. O presidente é o Jorge Salgadinho, o terceiro é o Safra Osório, o segundo é o Safra Osório, e o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente, Roberto Duque Estrada. E eu sempre quis que ele aparecesse e tal, até porque ele faz parte daquele conselho de 5, ele e o Jorge Salgadete representam o Vasco nesse conselho, os outros 3 são da 777. E eu sempre achei estranho que ele não se manifestava. Advogado e tal, né? Mas está passando por problemas particulares, de família, não sei se é algum problema de saúde, se for que Deus sare e cure qualquer pessoa da família dele, até mesmo ele. Mas assim, ele foi muito polido na entrevista do Wellington Campos, sabe, em relação a 777. O Wellington Campos até perguntou se tinha possibilidade do rompimento do Vasco com a 777. Ele falou que tudo no panorama é possível. Agora, num caso desse, é que nem um contrato, não existe coisa unilateral. Foi feito o contrato, então tem que ser de comum acordo. Se vamos supor, o Vasco não pode fazer o distrato do contrato se a 77 não quiser. Aí não vai fazer.
Mas eu achei que ele ficou muito, lógico, né? Ele ficou muito polido, né? Dizendo que realmente quando a bola não entra, nada dá certo. O Wellington Campos até ajudou nele nisso. Não quero nem dizer, não quero nem falar contra o cara, né? Porque desses tempos ruins que o Vasco vem passando no Brasileiro, desde a terceira rodada para cá, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. Ele, numa entrevista, talvez por esses problemas familiares. Mas, assim, se eu fosse analisar, ele disse mais ou menos o mais do mesmo, entendeu? Com todo respeito à pessoa, ele não falou assim nada demais, né? Que os orçamentos têm que ser aquilo que a gente já sabe, tem que ser respeitados, que foi feito sim um aporte de 70 milhões no ano passado, foi feito de 120 desse ano, mal gasto, né? E tem que ser respeitado o cronograma que foi feito lá atrás para que a 777 desse esses 150 milhões agora no dia 23 de setembro. Caralho, 23 de setembro é mais do que 2 meses. Até lá o Vasco tá mais do que fudido. Em vez de penúltimo, tá em último. Bom, a bola tá com ele. Ele é que se vire. Ele falou essa porra toda. Gente, é o que eu tinha para falar. Feliz aí com o Sub-20. Pelo menos dá uma alegria. Não é profissional, mas é Vasco, né? Se botar uma tartaruga com a camisa do Vasco disputando contra a tartaruga, a gente vai estar torcendo. Eu desejo a todos uma boa noite de sábado. Que Deus, Nossa Senhora e o Espírito Santo abençoe vocês juntamente com Jesus Cristo. Fiquem com Deus.